Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o William, Geografossauro, e dando sequência aí à minha série favorita de fazer vídeo aqui nesse canal do YouTube, que é Dinos no Paint. E eu tenho trazido agora a proposta de desenhar os dinossauros do Jurassic Park. Os primeiros 10 vídeos eu falei sobre dinossauro do Brasil, né? Já tem uns 3 anos que eu fiz, e aí eu abandonei o canal, e aí agora que eu tô retomando o canal. E, enfim, né? Eu já fiz um vídeo dessa série, que é o do Compsognathus. Quem não viu, enfim, veja, procura aí no canal. E no mais, agora eu vou falar sobre o Apatosaurus, um dinossauro que aparece no primeiro livro e que demora para aparecer nos filmes, mas ainda bem que apareceu no filme. Eu espero que vocês gostem e é isso aí. Quem assistiu ao clássico Jurassic Park de 1993 certamente se lembra da cena icônica onde os personagens ficam boquiabertos quando avistam um gigantesco Brachiosaurus pastando sob a copa das árvores. Uma cena das mais marcantes do cinema, a primeira vez que nós vimos um dinossauro no cinema. Aquele momento ficou marcado na cultura pop como o primeiro grande impacto visual de um dinossauro no cinema moderno. No entanto, o que muitos fãs não sabem é que no livro, quem aparece, na verdade, naquela cena é o Apatosaurus, apelidado de Lagarto Enganoso. Curiosamente, ele só foi ganhar destaque nas telonas mais de 2 décadas depois, na trilogia Jurassic World. Em Jurassic World, protagoniza uma das cenas mais emocionantes da franquia, quando Owen encontra um exemplar ferido, agonizando após o ataque da Indominus Rex. À medida com que a câmera vai se afastando, revela-se um cenário devastador, onde vários apatossauros foram mortos pelo rastro de destruição causados pelo híbrido. A troca inicial do Apatosaurus pelo Brachiosauro no cinema é apenas uma das muitas confusões que envolve esse dinossauro. Sua história real é repleta de equívocos científicos, rivalidades paleontológicas e reviravoltas dignas de um roteiro de cinema. E tudo começou com uma descoberta nas rochas da formação de Morrison no século XIX. Foi na primavera de 1877, quando Arthur Lakes, um geólogo e minerador do Colorado, encontrou fósseis impressionantes perto da cidade de Morrison, no sopé das Montanhas Rochosas. Ele e seu amigo Henry Beckwith enviaram os materiais a 2 dos mais proeminentes e rivais paleontólogos da época, Othniel Charles Marsh e Edward Drinker Cope. Marsh, ao analisar as vértebras, ficou intrigado com a sua semelhança com os répteis marinhos, como no Mosasaurus. Inspirado por essa confusão, acabou batizando a criatura de Apatosaurus ajax, em novembro daquele ano, o nome que deriva do grego apt, engano, e saurus, lagarto. O Apatosaurus era um dos maiores animais terrestres que já pisaram no nosso planeta, com aproximadamente 23 metros de comprimento, o que dá mais ou menos o tamanho de um ônibus articulado aqui da cidade de Curitiba. Ele possuía uma altura nos quadris de aproximadamente entre 8 e 10 metros, e o seu peso, assim como de todos os dinossauros, acaba sempre passando por revisões, uma vez que é difícil de bater um martelo quanto ao peso de um animal já extinto, quando nós incluímos os músculos e tudo mais. Além do mais, os dinossauros, assim como as aves modernas, possuíam os ossos cheios de sacos aéreos, mas ainda assim se estima que ele tinha algo em torno de 35 e 40 toneladas. Surpreendentemente, a cabeça era muito pequena em relação ao corpo, com aproximadamente 60 centímetros, o que dificulta, assim como a maioria dos saurópodes, a preservação em fósseis. O seu pescoço longo e musculoso, mais robusto do que seu parente Diplodocus, indica hábitos alimentares distintos, talvez focados na vegetação de altura intermediária, como algo parecido com um arbusto, ou xaxins, talvez. Os fósseis do Apatosaurus foram encontrados em uma região geológica conhecida como Formação Morrison, que se estende de uma grande parte do oeste dos Estados Unidos. Essa formação, datada entre 148 até 155 milhões de anos atrás, o que seria equivalente ao Jurássico Superior,
preserva um dos mais ricos ecossistemas do período. Naquela época, a região era composta por vastas planícies alagadiças, com rios entrelaçados, lagos rasos e extensas florestas de coníferas e cicadófitas. Os rios e lagos eram muito semelhantes ao que nós temos no Brasil hoje na região do Pantanal. Esse ambiente sustentava uma fauna diversificada de dinossauros herbívoros gigantes e predadores formidáveis, como alossauros. Os principais fósseis do Apatosaurus foram encontrados nos estados do Wyoming, Colorado, Utah e Oklahoma, todos dentro dos limites da formação de Morrison. Essa distribuição indica que o animal era bem adaptado a uma grande variedade de habitats dentro daquele antigo sistema de planícies inundadas, variando de áreas mais florestadas a zonas mais abertas e lamacentas. Falando em dados geográficos, Morrison é uma pequena cidade situada no estado do Colorado, dentro do condado de Jefferson, nos Estados Unidos, com uma demografia de aproximadamente 430 habitantes apenas no ano de 2000. Em 2006 se estima que chegou a 407 moradores, né? E são os dados censitários mais recentes que nós temos. Segundo o US Census, Morrison ocupa uma área total de 5,7 km² e é composta inteiramente por terra, sem registros de corpos d'água. A cidade está localizada a uma altitude de aproximadamente 1.759 metros acima do nível do mar, então é uma cidade relativamente alta, ao pé das Montanhas Rochosas. Hoje Morrison abriga o Dinosaur Ridge, um museu a céu aberto com trilhas que passam por pegadas fossilizadas, ossos expostos em afloramentos rochosos e painéis educativos. A cidade é, portanto, um destino obrigatório para entusiastas da paleontologia. Sobre o crânio do Apatosaurus, é importante a gente saber que, por décadas, ele foi apresentado em público com um crânio errado. Um crânio que, de fato, não era seu. Devido à ausência de um crânio completo associado ao seu esqueleto, cientistas acabaram recorrendo a um crânio mais curto e robusto, o do Camarasaurus, para tentar completar as montagens. Essa decisão foi perpetuada por especialistas como Henry Fairfield Osborn. Foi apenas em 1909, com a descoberta de um crânio articulado junto com o pescoço de Apatosaurus, que a verdade começou a emergir. No entanto, a correção demorou, e até a década de 1970, muitos museus ainda exibiam o crânio errado. Estudos mais recentes, incluindo a descoberta do espécime CMC VP 7180 de 2011, confirmam a real anatomia craniana do Apatosaurus, mais leve e alongada, muito semelhante ao crânio de um Diplodocus. Essa confusão foi agravada pela acirrada rivalidade entre Marsh e Cope durante a Guerra dos Ossos, que foi uma guerra científica marcada por pressa, erros e descobertas precipitadas na tentativa de batizar o maior número possível de espécies fósseis lá no século XIX. Em 1879, apenas 2 anos após descrever o Apatosaurus, Marsh anunciou um novo dinossauro, o Brontosaurus excelsus, que por muito tempo os dois foram tratados como gêneros distintos. Mas em 1903, análises apontaram que o Brontosaurus era na verdade apenas mais um Apatosaurus, o que levou à reclassificação como Apatosaurus excelsus. Contudo, o debate ressurgiu em 2015, quando um estudo liderado pelo paleontólogo Emanuel Tschop, eu acho que é assim que pronuncia esse nome, reavaliou centenas de características anatômicas e concluiu que o Brontosaurus apresentava diferenças suficientes, como vértebras mais robustas e uma escápula em forma distinta, para justificar seu status como gênero separado. Embora nem toda a comunidade científica ainda concorde com tais evidências. O nome Brontossauro, no entanto, voltou a ganhar um destaque na ciência quanto na cultura pop, reacendendo o fascínio pelo trovão, ou lagarto do trovão. O Apatossauro é muito mais do que um gigante pré-histórico. Ele representa a própria jornada do conhecimento científico, uma vez que é um dos dinossauros que foi descoberto há mais tempo
e durante a corrida dos ossos, um dos episódios mais interessantes da paleontologia, e desde a sua descoberta, passando pelas confusões de nomenclatura, pela reconstrução errônea do seu crânio e pela disputa com o lendário Brontosaurus, sua história revela como a paleontologia é um campo constante de revisão. Cada fóssil escavado tem o potencial de transformar aquilo que pensávamos saber sobre o passado em algo totalmente novo. Enquanto camadas na formação de Morrison continuam revelando seus segredos, o lagarto enganoso segue firme como um dos ícones mais intrigantes da era dos dinossauros e como lembrete de que a ciência também evolui, passo a passo, fóssil por fóssil. Até mais!